começou. Boa tarde, professora Letícia. Antes de mais nada, eu queria agradecê-la pela entrevista, ao projeto de extensão Memórias da Pandemia, Ações e Reflexões na Escola Básica do Norte Pioneiro do Paraná, que o professor Luiz Antônio de Oliveira, do Departamento de Pedagogia aqui de Cornélio, coordena. Né? E eu estou participando do projeto de extensão dele. E eu fiquei responsável por fazer as entrevistas na área de ensino superior. Então, eu estou procurando os professores, estou procurando os sindicatos, para falar um pouquinho como é que eles estão reagindo frente a isso, tá? Eu tenho que refazer novamente, eu sei que você já assinou, você autoriza o uso de imagem para divulgação do projeto de extensão, tudo mais? Tudo certo? Autorizo. Poderia se identificar em termos de docente, instituição, cargo, função, disciplina? E se você tem algum cargo de executivo atualmente, não sei se você tem ou não. Bom, boa tarde, professor Celso. Meu nome é Letícia Jovelina Storto, sou professora adjunta da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, atuando no curso de Letras, tanto como professora quanto coordenadora de curso. E atuo também no mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, e no mestrado profissional em Ensino, PPG. Você tem algum cargo executivo, assim, fora esse de coordenadoria? Aí, no caso, a coordenação é de licenciatura, né? Coordenação de licenciatura. Cargos, não, só tenho de coordenação. Participo de inúmeras comissões, né? Câmara de Graduação, Congregação do Campus de Cornélio, Comissão Executiva de Curso, participo do CEP, na UEMP, né? Então, participação em várias comissões, mas cargo só de coordenadora da licenciatura em Letras. Tá bom, obrigado. Como a pandemia da Covid-19 afetou as atividades da instituição de ensino em que você trabalha? A pandemia ela afetou muito as atividades, tanto as atividades docentes quanto as atividades administrativas. Nós entramos em um período de recesso em março, né, na semana do dia 16 de março de 2020, nós entramos num período de recesso que se estendeu até o fim do mês de março. Os meses de abril e maio, dentro do curso de letras, ali em Cornélio Procópio, nós oferecemos cursos de extensão aos alunos, cursos promovidos remotamente aos alunos do curso de letras, de modo a não perdermos o contato com esses alunos, de modo que os alunos não perdessem o vínculo com a universidade. Então, vários professores ofereceram cursos de um curto período, cursos de 20 horas, de 30 horas, de 5, 10 horas, para que houvesse a manutenção do vínculo entre professores e alunos com a instituição. A partir de junho, nós iniciamos com aulas remotas, cerca de 90% do colegiado de letras participou dessa segunda fase. Apenas 2 professoras que atuam no colegiado não ofereceram disciplinas, porque naquele momento era optativo, e as professoras tinham uma dificuldade com a utilização dos recursos tecnológicos, decorrente até da sua idade. Na terceira fase, todos os professores do colegiado tiveram que participar desse ensino remoto, 100% remoto. No ano passado, as aulas elas ocorriam sincronicamente por meio da plataforma Meet e de modo assíncrono, ou pelo Moodle ou pelo Google Classroom. Nós percebemos que nem alunos, nem professores estavam preparados para este ensino. Então, a grande maioria, né, dos professores não atuava com o uso de tecnologias, não tinha experiência nenhuma no ensino à distância. Não conhecia esse ensino à distância, nem como professores, nem como alunos. Então, a inclusão nisso foi muito complicada, porque nós não sabíamos metodologias de ensino, nós não conhecíamos ferramentas de ensino para um trabalho remoto, nós não tínhamos dimensão de como deveriam ser as aulas,
de como trazer os alunos, como fazê-los participar, de como avaliá-los, né? De modo que, inicialmente, nós tivemos uma transposição do ensino presencial para o ensino remoto. Então, aquilo que era feito no ensino presencial foi colocado no ensino remoto, o que foi incoerente. Então, a gente percebeu que houve um número enorme de evasão, muitos alunos cancelaram matrículas, os alunos ingressantes, porque os alunos iniciaram o curso na primeira semana de março. Não me lembro exatamente o dia de março, mas na primeira semana de março eles ingressaram no curso. 2 semanas depois, as aulas foram suspensas. Quando as aulas voltaram remotamente. E muitos não entenderam que não era algo particular da nossa universidade, não era algo particular do nosso curso, era algo que afetava o mundo todo. Também não houve um esclarecimento das condições emocionais, psicológicas, as condições de saúde que afetariam tanto professores quanto os estudantes e suas famílias, as famílias dos professores e dos estudantes. Tudo isso também influenciou na questão de excesso de trabalho, né? Nós não conhecíamos o ensino remoto, e o ensino remoto, ele invadiu as nossas casas, tanto as casas de alunos quanto as casas de professores. Os alunos, a grande maioria dos nossos estudantes não tinha uma internet apropriada para o ensino remoto, não tinha um computador, então você tinha lives com 4 pessoas estudando ou trabalhando remotamente, todo mundo utilizando o mesmo computador, os alunos não tinham um computador ou um celular com uma boa internet. Nós estamos num contexto em que muitos estudantes vêm da área de agricultura, área do campo, e em que a internet chega com muita dificuldade. E aí, além dos nossos alunos, muitos não terem um computador, uma internet de qualidade, eles não tinham espaço para estudo, né? Um escritório em que ele tivesse silêncio, em que as pessoas não estivessem circulando. Muitos estudavam do quarto, em que eles dividiam com os irmãos, ou que dividiam o quarto com os filhos, alunos que dividiam o quarto com os seus avós, muitos alunos tendo que estudar da cozinha, porque é o único espaço viável, o que dificulta o seu processo de aprendizagem. Por outro lado, o professor é a mesma coisa. Eu não tinha um computador que comportasse aquele ensino. Eu não tinha webcam, o meu computador era antigo, então ele era lento, eu tive que mandar arrumar o computador, porque o computador ficou muito caro quando estourou a pandemia, ficou tudo muito caro. A webcam, eu demorei acho uns 2, 3 meses para conseguir uma webcam, porque havia esgotado na região de Londrina, onde eu resido. Antigamente você tinha o seu horário de serviço muito claro, né? Você saía da sua casa, eu saía de casa por volta de meio-dia, às vezes às 13 horas. Então, até esse período, eu cuidava da minha vida. Eu fazia o que eu tinha que fazer, né? Então, cuidava da casa, ia a médico. E a partir do momento em que eu chegava à universidade até o fim do meu expediente, que era ali por volta de 22h40, o meu expediente na universidade, eu me dedicava exclusivamente àquilo. Então, aquele era o meu horário de trabalho. Eu me centralizava ali, eu faria tudo ali. Hoje, não. Com o ensino remoto, primeiro que a universidade invadiu a minha casa, né? As pessoas passaram a conhecer o meu ambiente familiar, até eu conseguir me estruturar no escritório, tal. Você circula pela casa, os alunos querem ver a sua casa. Depois você perde o seu horário de trabalho. A gente recebe mensagem das 7 da manhã às 23 horas da noite, de segunda a segunda. Então, não tem mais domingo, não tem mais horário fixo, trabalho os 3 períodos. Antigamente, as reuniões elas eram agendadas com muita antecedência, hoje as reuniões elas são agendadas com algumas horas, às vezes alguns dias de antecedência, porque acredita-se que você está 100% disponível. Então, não tem mais você pega um atestado médico, você não vai trabalhar, então você consegue descansar. Se você perde atestado médico durante o ensino remoto, você não consegue não trabalhar, porque o teu celular toca o tempo todo, então o teu WhatsApp ele já não é mais
um recurso tecnológico pessoal, para comunicação pessoal, ele virou instrumento de trabalho. Você tem sala de aula no WhatsApp, e o WhatsApp ele toca o tempo todo, você é de licença médica ou não. Então, eu vejo que afetou em demasia tanto o processo de trabalho do professor, do técnico administrativo, quanto o processo de ensino e o processo de aprendizagem para o aluno. Ficou tudo pior, eu acredito. E aí, nesse tumulto, a saúde de todo mundo foi afetada. Eu acredito que ninguém tenha saído ileso disso, né? Ninguém tenha saído sem uma crise de ansiedade, sem um esgotamento mental, esgotamento psicológico, sem um cansaço mental, que o fato de você estar na universidade, o fato de você encontrar as pessoas, de você trocar um abraço com um colega seu, de você ter aqueles 30 minutinhos para um café entre uma aula e outra, te dava um respiro. Hoje nós não temos isso. Você fez um depoimento muito detalhado, comeu muitas das minhas perguntas aqui que eu ia responder. Eu vou agradecer a sua participação e o seu depoimento. Se você tiver falar alguma das suas palavras finais, fique à vontade, Letícia. Ai, Celso, perdoa. Eu quero profissional de letras, né? Ele fala. Bom, eu queria deixar registrado para quem for assistir a essa entrevista que o professor, ele não quer trabalhar remotamente, né? Que nós todos, nós nos formamos para o trabalho presencial em sala de aula. Eu não fui ensinada a trabalhar utilizando tecnologias, né? Eu fiz graduação, fiz pós, mestrado e doutorado, em nenhum momento a gente se programou para isso, para este momento. E a sociedade não entende, né? A sociedade acha que nós temos que cair nesse universo e saber atuar nesse universo. Isso não é verdade. Nós não recebemos formação para isso. Nós não tivemos tempo para nos preparar. Hoje, as minhas aulas remotas são muito melhores do que as aulas remotas que eu dei em julho do ano passado. Porque eu aprendi, porque eu fiz cursos nesse período. E não foram cursos que o governo fomentou, que a minha universidade fomentou. Foram cursos que eu fui atrás, né? E que eu usei a minha hora de trabalho ou a minha hora de descanso para poder estudar. A sociedade tem que entender que o professor não quer trabalhar assim. A gente gosta de estar em sala de aula, a gente gosta do contato com os nossos alunos, e que essa ideia que pode ter, que algumas pessoas podem ter na cabeça de que o professor não está trabalhando, é absurda. Porque nós nunca trabalhamos tanto, sob tanta pressão, né? As pessoas cobram muito. Tem um discurso social de que, olha, o professor não está fazendo nada. Nós fazemos muito. Nós participamos de muito mais reuniões. Nós preparamos muito mais aulas, porque eu falo para as pessoas que convivem comigo, o conhecimento que eu tenho nos meus anos de prática de sala de aula, que a minha formação me deu, para que eu chegue em sala e dê uma aula de 50 minutos, eu não consigo transformar tudo isso em um texto simples para o meu aluno, né? Então, às vezes, para que eu consiga suprir uma aula de 50 minutos em que eu converso, em que eu atuo com meus alunos, fazem atividades, eu levo muito mais tempo para preparar essa aula para que ele tenha o mesmo conteúdo e a mesma aprendizagem. Então, hoje, o preparo de aula leva muito mais tempo do que antes, né? E as pessoas não veem isso. A gente acaba produzindo muito mais nesse período remoto porque a gente abandonou a nossa vida, né? Muitos de nós abandonamos a nossa vida pessoal, deixamos de nos cuidar. Eu mesma deixei de fazer muitas coisas que eu fazia para mim antes da pandemia, por medo mesmo, né? Medo de sair, medo de encontrar com outras pessoas, e acabei ficando em casa e trabalhando, né? Então, a gente tem trabalhado muito mais num contexto que não nos apetece, em sua grande maioria, porque a gente gosta mesmo quem é professor, gosta do contato, de estar em sala de aula, do agito da sala de aula. Isso nos faz muita falta. Às vezes, a gente está dando aula ali, na maior empolgação, e a gente só vê fotografia de aluno. Os alunos não ligam câmera. E não é porque eles não querem ligar as câmeras, é porque às vezes ele mora numa casa muito simples e ele não quer mostrar isso para os colegas.
Às vezes porque a internet dele é péssima e ele não consegue ligar a câmera, às vezes porque ele está na cozinha e as pessoas estão circulando por ele e não consegue ligar a câmera. E nos faz falta esse contato visual, essa interação, essa coisa que nos aquece no dia a dia. Tem sido muito difícil para os profissionais da educação atuar na pandemia. E nós temos feito o nosso melhor. Nós temos nos empenhado, os alunos não ficaram sem aulas, né? Eles tiveram aulas diferentes, aulas adaptadas, principalmente na UEMP, em que nós ficamos um período muito curto sem atividades. Nós nos empenhamos e demos o nosso melhor, e a sociedade precisa reconhecer isso. A sociedade precisa reconhecer que o professor está fazendo um trabalho árduo, sem condições, porque não nos deram internet, o governo não está pagando a minha internet. O governo não me deu um computador de última geração. O professor de educação básica que está em ensino híbrido, às vezes vai para a sala de aula para dar aula para um estudante, não recebeu um computador de última geração e não tem um Wi-Fi de última geração na sala de aula. Estou pensando no meu contexto do Paraná, porque eu tenho muitos colegas que são professores na educação básica e que relatam que os professores, às vezes, ficam no corredor da sala dos professores, no corredor da secretaria, porque é onde o Wi-Fi pega com qualidade. Que muitos tiveram que investir dinheiro e pagar um computador em parcelas, porque ninguém tinha dinheiro para pagar à vista um computador bom, né? Para que ele pudesse ir para a escola com notebook, para que ele pudesse gravar vídeos. Todo mundo teve que aprender a gravar aulas, a usar o Classroom, a usar o Moodle, e muitas vezes isso foi por conta própria, porque nós não tivemos tempo para isso. A pandemia veio do nada, e do nada nós tivemos que nos adaptar. Então, eu peço para a sociedade, seja professor, seja aluno, seja direção, para os políticos especialmente, que respeitem o professor, que valorizem o professor, porque nós fizemos um trabalho fundamental na pandemia. E se hoje nós temos aí vacinas, se nós temos equipamentos, nós temos condições de vencer uma pandemia, é porque nós tivemos professores que instrumentalizaram os profissionais da enfermagem, da medicina, da tecnologia. Nós temos uma sociedade bem formada porque nós temos professores. E o professor do ensino superior e o professor de educação básica tem feito muito para não deixar os alunos sem condições, para não deixar os alunos sem aula, sem conteúdo, para que não houvesse um prejuízo muito maior a todos nós. Então, o meu desejo, a minha solicitação de respeito e valorização ao professor, à equipe técnica, né, a todos os técnicos, as secretárias, os administrativos, a todos que trabalham nas universidades e nas escolas brasileiras, e o respeito às vítimas da Covid e às suas famílias, para que a gente possa, de fato, vencer essa pandemia e que esse período possa ter nos ensinado muita coisa que possa melhorar o processo de ensino e aprendizagem no Brasil daqui para frente. Esse é meu recado, Celso. Obrigada pela oportunidade. Agradeço novamente a participação e o depoimento, professora. À disposição, Celso. Então.